queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. É um prazer sempre estarmos aqui colaborando com uma pequena porção da palavra de Deus para vocês, que nós chamamos de devocional, né? Lembrando que ano que vem nós estaremos apenas trazendo uma mensagem por semana, onde teremos como o nosso assunto sobre o livro de Jó. Eu queria chamar a sua atenção para que você esteja conosco aqui, que é um livro muito importante, significativo, bem próprio para o nosso dia a dia, para entendermos um pouquinho mais da vida, né? Vamos lá? Hoje, 15 de agosto de 2025. Hoje estamos na plena sexta-feira. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, abençoe o seu dia, que você tenha um dia guardado pelo Senhor, que os anjos do Senhor estejam sempre acampados ao redor da sua vida e da sua família. Vamos lá para o nosso tema? Nosso tema de hoje é Pão da Vida. É um tema muito importante. Pão da Vida. É Jesus, né? Vamos falar sobre o Pão da Vida, que é o nosso Senhor Jesus. O texto da nossa história de hoje está em João, capítulo 6, verso 25 até o 35, tá ok? Leia, é para você ler, tá, meu amado? Se você não ler, aí fica mais confuso. Aí você não está participando do devocional, você está assistindo o devocional de uma forma aleatória e sem compromisso. Eu não vou te ver só dessa forma. Vamos lá para a nossa história? Jamais conheci, de fato, a fome devastadora. Já houve ocasiões em que meu estômago pediu por alimento e senti o limite da dor e da fome. Porém, jamais o tipo de fome que você vê quando visita as favelas de Serra Leoa ou os campos de refugiados do Sudão. Nesses lugares onde as pessoas mal se mantêm vivas, essa fome é palpável. Certa feita, Jesus tinha acabado de realizar um dos seus maiores milagres, alimentar milhares de pessoas, multiplicando uns peixinhos, uns pãezinhos pertencentes a um garoto. Jesus se preocupava com aquela gente e tomou providências para que tivessem o que comer. Como podemos imaginar, as pessoas estavam fascinadas com aquele fazedor de milagres e estavam ansiosas para estar por perto para assistir a sua próxima proeza. Jesus sabia que seus motivos eram superficiais e os repreendeu. Vocês não estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. No Evangelho de João, os milagres eram sinais que Jesus usava para revelar a profunda... Desculpa que aqui está um frio danado, gente. O tempo muito variável. Não é nariz que aguente isso, né? Vamos lá. No Evangelho de João, os milagres eram sinais que Jesus usava para revelar a profunda verdade de quem ele era. O Messias de Israel, que veio de Deus para resgatá-los. Entretanto, ele reconhecia que as pessoas não queriam como Messias. Eles queriam apenas a comida ou os milagres. Queriam os benefícios, mas não queriam Deus. Jesus, no entanto, insistia que o verdadeiro pão não era algo que eles pudessem pôr na boca. O verdadeiro pão era Ele mesmo. Ele disse: Eu sou o pão da vida. Deus não apenas realiza os nossos desejos. Deus não é o meio para obtermos o pão, seja qual for este pão, aceitação, poder, senso de valor, controle, segurança, realização espiritual, amor, esperança, sexo, alegria. Ao invés disso, Jesus é o pão. Nosso problema nosso problema não é que estejamos muito com muita fome. Nosso problema é não percebermos o quanto estamos verdadeiramente famintos. Hoje, como é que você pode distinguir a fome verdadeira? A gente distingue ela muito quando o nosso estômago
começa a corroer ou começa a gritar por alimento. E é verdade que a fome verdadeira que nós todos precisamos e que nós sempre queremos, nós às vezes não admitimos, é a fome espiritual. É a fome de saciar nossos desejos, as nossas ansiedades, os nossos desígnios, a qual achamos que tem que ser o que tem que não ser. A história aqui nos conta exatamente isso, né? Nos conta que Jesus, ele ali naquele deserto, naquele lugar, ele ensina a palavra de Deus, depois chega a tarde, não tem mais para onde eles irem, não tem o que comer, e ele sacia a fome daquele pessoal com apenas 5 pães e 2 peixinhos, vindo de um garotinho, a qual tinha essa provisão pequena, mas foi suficiente para Deus alimentar, para que Jesus alimentasse aquela multidão. A multidão ficou fantástica, fascinada por aquele ato de Jesus. Hoje a história não muda muito, não, né? Eu sempre falo que para poder encher a igreja hoje é só você prometer milagre, curas, revelações. Na verdade, o que Deus ele quer de nós, não que nós olhemos ele como alguém que possa suprir as nossas necessidades físicas, materiais e assim por diante. Jesus ele quer que nós o reconhecemos como o seu Deus, como o seu Senhor. E por isso que depois desse episódio, quando Jesus percebe que a multidão estava fascinada por aquele milagre, por aquela coisa extraordinária que ele tinha feito, ele do nada se afasta e some, até mesmo os seus discípulos não o viram sair. E quando ele chega no outro lado lá do mar, a multidão estava lá, aguardando ele para mais uma proeza, para mais um fascínio, para mais um milagre. E Jesus, ao invés disso, ele começa a mostrar o lado da verdade de tudo que nós hoje precisamos também ouvir a cada dia e precisamos aprender a cada dia, o lado espiritual. Olha, vocês vieram a mim por causa disso, por causa de pão, por causa do peixe, mas agora mudou a história. Para vocês quiserem vir a mim, vocês têm que comer do meu corpo e beber do meu sangue, isto é, participar da experiência minha, viver a minha experiência, passar por lutas, passar por dificuldades, ir avante, né, pela fé, andar pela fé. E foi aí que aconteceu o que não esperava, todo mundo se afastou, ficando apenas os 12 discípulos. É o que acontece hoje, né? Você começa as coisas extraordinárias a acontecer, e quando você começa a ensinar a palavra, quando você começa a explicar o que a Bíblia ensina, as pessoas começam a se afastar do que elas querem. Não querem crescer espiritualmente. Elas querem viver da forma que elas acham que tem que viver. Ou me dá, é como a criança mimada. Ou se eu me dá, ou eu vou sair da sua igreja. Eu não vou mais pertencer mais à sua igreja. E que você que está me ouvindo não seja um desses, né? Que está aí apenas na igreja por causa disso ou por causa daquilo. Menos de estar em comunhão, em relacionamento com Jesus. O que Jesus está pregando era justamente isso: se relacionar comigo, viver a minha vida, né? Viver o que eu penso, viver a minha ideologia, viver o meu ensinamento, o meu princípio, as minhas doutrinas. Quando nós queremos fazer isso, é claro que as coisas não vão ser mais fáceis como antes, né? Vão haver muitas dificuldades, lutas, perseguições, e tudo que muitos de nós às vezes não queremos é justamente passar por tudo isso. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ele é o pão da vida. Ele é o que sacia não somente a fome física, mas sobretudo ele sacia a nossa fome espiritual. Todos nós temos a necessidade e precisamos, e só quem pode suprir ela, Jesus, e precisamos ir até ele, ok? Vamos para o nosso examine? Leia o Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 a 15, porque Jesus está preocupado com as pessoas. O que Jesus fez a respeito do que isso nos revela a respeito de Deus. Então tá aí para nós examinar um pouquinho sobre esse assunto. Para terminar, considere em que área que você sente maior necessidade na carência em que área?
como você crer que Deus irá supri-las? Então tá aí essa perguntinha básica no final, né? Que é muito bom. Deus te abençoe. E amanhã estaremos novamente aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, e que é de 365 dias. Hoje estamos completando 226 dias, né? Pregando de forma ininterrupta. Que maravilha, né? Estamos aí para isso e vamos continuar até Jesus voltar. Deus te abençoe. Até amanhã.